testemunhamos um novo mover do Espírito Santo. Uma experiência que não pôde ser contida e que em muito pouco tempo, tal fogo na palha seca, alastrou-se. E começou-se a ter notícias de que em várias partes do mundo havia pessoas que diziam terem tido suas vidas transformadas de uma forma extraordinária e que haviam sido tomadas por uma alegria intensa. Todas afirmavam que repentinamente passaram a ter um grande amor pela palavra de Deus e um profundo desejo de buscar os sacramentos. E relatavam também sentir um impulso de amor pelos irmãos e a vida de santidade, e que sentiam-se inundadas por uma fé expectante e pelo desejo de anunciar o Evangelho. E ouviu-se falar que elas oravam em línguas estranhas, e por todos os lados escutava-se a respeito de curas, milagres, prodígios. Era um novo Pentecostes, uma nova efusão do Espírito Santo sobre a sua igreja. E a esse sopro do Espírito, em pleno século XX, denominou-se Renovação Carismática Católica. Muitos, ao analisar este fenômeno, definiram um prazo para o seu fim, mas houve aqueles que viram nele um legítimo mover do Espírito de Deus e nos abençoaram. Long life for the charismatics. Longa vida para os carismáticos. Sim, sobre nós repousam palavras de bênção. Sobre nós repousam palavras de incentivo a prosseguirmos sendo assim. Desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na Igreja como compromisso renovado de oração, de santidade, de comunhão e proclamação. Abençoados, seguimos em frente com um mandato: sermos apóstolos e apóstolas da efusão do Espírito Santo, que tem a missão de, na força que vem do alto, ser rosto e memória de Pentecostes. Missão de anunciar o Evangelho, de proclamar o senhorio de Jesus. Até quando? Até que Ele volte. Queridos irmãos e irmãs, eu sou Jair Araújo, fui coordenador da Renovação de 1999 a 2004. E foi assim um desafio muito grande. Iniciei minha caminhada na Renovação no município de Normandia, num grupo de oração. Por conta da saída, da mudança, da ida da atual coordenadora na época, a Ana Maria, houve um encontro com alguns irmãos, e a irmã Rosa Cláudia Consolata, que acompanhava a Renovação, acompanhou, e eu fui escolhido para essa missão. Foi muito desafiador. Na época, nós tínhamos como bispo Dom Aparecido José, que sucedeu Dom Aldo Mongiano após um longo período de episcopado. E Dom Aparecido, com seu jeito próprio de ser, nos fez algumas recomendações na igreja, inclusive para a Renovação. Pediu que manteria a Renovação, mas que nós não criássemos nenhum grupo de oração, que mantivéssemos com aquilo que tinha. E assim foi feito, com muita obediência. A igreja, embora com todo esse carisma nosso, com esse desejo de ampliar, de aumentar o nosso número de carismáticos, nós obedecemos com muito rigor e com muita obediência ao nosso bispo na época. E assim a Renovação fez,
caminhamos, tivemos as nossas contribuições. Eu fico muito feliz de hoje poder fazer parte dessa caminhada, dessa história dos 35 anos da renovação. Desejo sucesso, sou um carismático que ama esse movimento eclesial e sempre que posso, estou junto, participando, sendo igreja. Que Deus abençoe a todos vocês que hoje fazem esse lindo movimento na nossa igreja de Roraima. Me chamo Valério, né, mas muitos me conhecem por Valerinho na igreja, né? Eu sou fruto do Ruá de Deus. O quinto Ruá de Deus foi meu primeiro Ruá. Eu vim de uma família tradicionalmente católica, né? Mas aí depois do crisma, sumi da igreja, né? Aí eu voltei no período já renovação carismática. Meus primos já participavam do grupo do São Francisco, Jairo, a Heloísa, né, que foi presidente também. E aí eu entrei nesse barco, né? Nesse barco que Jesus me chamou. Foi um período maravilhoso da minha vida, que eu sou um pouco tímido, tirei um pouco minha timidez de lado. E foi maravilhoso, assim, que fiz amizade com os nossos sacerdotes, o nosso saudoso Dom Aparecido José Dias, né? Então foi um período assim que nós não tínhamos muita liberdade, né? Por exemplo, de abrir novos grupos, nós éramos mais unidos, tinham poucos grupos de orações, né? E foi um período maravilhoso, né? Que nós estivemos à frente, né? De vários ruais de Deus. Eu auxiliava o Jairo, depois eu virei coordenador, agora é presidente, né? E aí depois veio a Jucineide. Então ficamos nesse período, né, da renovação carismática, que para mim foi um marco na minha vida, que mudou totalmente a minha vida, né? Hoje fruto da renovação carismática e vejo os jovens, né? Nossa Senhora, tantos jovens que estão me entrevistando aqui que eu conheci criança, né? Eram criancinhas e hoje estão levando o movimento para frente, né? Graças a Deus, né? Eu tive numa transição do milênio passado para esse aqui, né? Para o novo milênio. Eu espero que a renovação carismática, como o nosso pároco Mauro falou, né? Que ele espera que dê muitos frutos, e eu espero ver, ainda antes de Jesus me chamar, ver muitos e muitos frutos da renovação carismática católica do estado de Roraima. Fiquem com Deus, a paz de Jesus esteja com todos. Eu iniciei na renovação carismática muito jovem. Era final da década de 80, e um grupo de jovens iniciou esse movimento aqui, coordenados por uma missionária da Consolata, a irmã Rosa Cláudia, e depois começou a se reunir o grupo nas casas primeiro, depois veio para as Falanges da Guarda, e à época o padre da catedral, o pároco da catedral, pediu que o grupo se reunisse na igreja. Foi assim que foi discernido o nome, né? Grupo de Oração Rainha da Paz, e começou a reunir dentro da igreja. Era o padre Franco Piccoli, grande incentivador dos movimentos da renovação carismática, do SEGM, do SCC. Então, congregava todos, e ele fazia o convite para que todos viessem participar do grupo de oração. E assim esse movimento foi crescendo aqui em Roraima. Depois foi eleita as primeiras coordenações. Eu já estou ali, vou dizer que meus gêmeos nasceram em 2004, eu fui coordenadora a partir de 2005, fiquei por 2 períodos. E foi um momento muito precioso de missão, de acompanhamento, né, da renovação, também no interior. À época, o bispo da minha coordenação, o bispo era Dom Roque Palocci, e o padre Vantuí, né, à época era padre, era o nosso assessor. Era o assessor da renovação carismática. Então, a gente saía para a missão, Cajaí, Caracaraí, e foi muito bonito, né, a gente ver
as graças, né, acontecendo, milagres, as famílias, né, se convertendo, né, muitas famílias, né, voltando para a igreja, a participar da igreja. E depois a gente viu assim a expansão de novos grupos de oração. Então foi muito bonito esse tempo. Eu sou muito grata a Deus, né, por esse tempo, pela missão que Ele me confiou, e acredito, né, ter contribuído para a evangelização aqui do nosso estado. Na minha coordenação também iniciamos o Ministério Jovem e também demos continuidades a tantos outros, né, eventos como o Rua de Deus, e esse movimento foi crescendo e se solidificando aqui na nossa Diocese de Roraima. A renovação ela despertou em mim esse ardor pela missão, né? Eu, quando era jovem, eu era muito inquieta. Eu achava que Deus ele não amava quem era ruim, as pessoas ruins não eram amadas. Então, quando eu descobri, né, esse amor de Deus, ele não depende da pessoa ser boa ou ruim. O amor de Deus é para todos, assim como o sol nasce para todos. É assim o amor de Deus para conosco. E eu jovem, o nosso grupo de oração aqui iniciou também uma missão da comunidade Cefas do Rio de Janeiro. Então, Airtinho, que era jovem também na época, iniciou aqui, né, na Igreja Catedral, esse movimento. E nós íamos muito ao Rio de Janeiro para as formações, para os congressos, depois para São Paulo. Mas a minha formação particular na Renovação Carismática, o pessoal da comunidade Cefas do Rio de Janeiro. E, como eu falei, né, foi um tempo precioso, é um tempo precioso. Hoje eu ainda participo do grupo de oração Rainha da Paz e testemunhar os milagres de Deus, esse fluir do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja, né? Eu lembro que quando eu era coordenadora, eu dava muita entrevista, né? Eu dei uma entrevista no perfil da Folha de Boa Vista e a repórter perguntou se a renovação, o que a renovação tinha de melhor. E eu lembro que eu respondi que nós não somos melhor e nem pior, nós somos a igreja. Cada um tem, né? Cada um tem uma função, é um tijolinho, né, que vai construindo o reino de Deus aqui nessa terra. Basta abrir o coração, porque a obra é Deus que faz, né? A gente só precisa abrir o coração e deixar que Ele realize as maravilhas que Ele deseja realizar. Eu sou testemunha de tantas maravilhas que Deus tem realizado, que Deus realizou e continuará realizando, independente, né, do meu querer ou do não. A única coisa que nós devemos fazer é não extinguir o Espírito. O Espírito ele sopra onde quer, né, age onde quer. E cada um, a renovação, o SC, o SEGME, a Pastoral da Juventude, é um tijolinho nessa construção do reino de Deus. E eu assim desejo, celebrando, né, esse jubileu da renovação também aqui na nossa Diocese de Roraima, que nós possamos nos abrir cada vez mais a essa graça santificadora do Espírito Santo que habita em nós. Não é que nós não tenhamos o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. Só que às vezes, pelas preocupações, pelas tribulações, ele vai ficando adormecido. Mas desde o nosso batismo, nós já recebemos o Espírito Santo. E a renovação é esse fluir do Espírito que não comporta mais o nosso coração e a gente precisa levar para todos aqueles que Deus nos enviar. Deus abençoe a renovação, a missão da Igreja Católica de Roraima, que é, como dizia um dos jovens que veio pregar um retiro aqui para a gente iniciar o Ministério Jovem, Roraima é celeiro de missão, de vocação para o mundo. E nós somos testemunhas disso. Tantos bispos, tantos sacerdotes que aqui vieram e participaram da missão em Roraima, hoje são arcebispos, né? Bispos e quem sabe até cardeais. Deus abençoe. Olá, me chamo Simeão Lira. Eu fui desafiado para falar da experiência que eu tive com a Renovação Carismática Católica, a qual eu tive uma experiência
de ter conhecido Jesus vivo no nosso meio, através do que nós chamamos no âmbito carismático de batismo no Espírito Santo de Deus. Daquela bela manhã, daquele domingo, do dia 15 de setembro de 2001, eu tive essa experiência. De lá para cá, nós fomos colocando em prática aquilo que nós experimentamos. Que nem os apóstolos, quando eles tiveram a experiência de Pentecostes, mudou radicalmente a vida daqueles homens. E conosco não pode ser diferente. Daquele momento que eu experimentei o Espírito Santo, a minha vida mudou radicalmente. E essa experiência que eu tive nos leva a nós a nos aproximar mais da palavra de Deus, a nos aproximar mais dos sacramentos da igreja, sentir mais amor pela igreja, sentir mais amor pela palavra de Deus. E aqueles irmãos que estão chegando na renovação carismática católica, eu quero desejar longas vidas aos carismáticos, mas que mantenham a sua fé viva, porque Jesus está vivo no nosso meio. Jesus continua operando no nosso meio. Nós observamos nas nossas missões, pela essa imenso estado de Roraima, as graças que Deus está operando no meio do povo dele. Ele continua operando, ele continua transformando vida. É por isso que nós amamos o movimento da Renovação Carismática Católica. Nesse período, que eu conheci há mais de 2 décadas a Renovação Carismática, fui convidado por Deus a coordenar o estado de Roraima, onde nós tivemos a graça, na minha coordenação, de nós criarmos estatuto, colocar mais transparência no nosso movimento, criamos o estatuto, trouxemos para cá as formações de todos os ministérios. Todos os coordenadores nacionais estiveram conosco aqui para dar formação, porque para nós era mais dificultoso nós irmos daqui para as formações. E nós trouxemos todos. E aí nós criamos aqui também na minha coordenação o Ministério de Comunicação. Foi uma graça de Deus. Cada momento, cada ano que se passava, cada tempo que se passava, para mim era crescimento, era experiência com outros irmãos de outras localidades, de outras regiões, de outros estados. Foi uma bênção de Deus esse período que eu estive na coordenação. Aos irmãos que chegam, que Deus abençoe, longas vidas aos carismáticos, para que nós possamos, aqueles que estão tendo a experiência pela primeira vez do batismo no Espírito Santo de Deus, acredite que Jesus está vivo no nosso meio. Ele há de operar no nosso meio através do batismo no Espírito Santo de Deus. Então, mantenha a sua fé viva. Mantenha a fé viva para que o fogo se alastre em todo o estado de Roraima. Ao Conselho Estadual, Deus abençoe vocês grandemente. Vocês têm uma grande missão pela frente. Mas se nós formos obedientes ao Senhor, acredite, queridos e amados irmãos, Deus irá agir através de vocês. Que Deus abençoe cada um e a cada um, irmão, que até aqui chegaram. Até aqui que nem fala a palavra de Deus, até que o Senhor nos ajudou. Até que foi o Senhor que nos conduziu. Ele há de conduzir a coordenação do meu irmão Cláudio, todo o seu conselho, nesse período que ele está à frente. Deus há de conduzir você, meu irmão, acredite, porque foi assim que Deus fez comigo. E Deus seja louvado por cada um de vocês. Olá, meus amados, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada um de vocês. Me chamo Ismael, como assim muitos me conhecem, participo da Renovação Carismática, tive uma experiência chamada Batismo no Espírito Santo, no ano de 2000, não é? Desde então, nunca mais deixei de viver essa experiência chamada Batismo no Espírito Santo. Então, minha trajetória na Renovação Carismática começou desde esse ano, né? A partir dele eu comecei a servir, comecei a experimentar dos dons que o Senhor nos move, né? Pela força do Espírito, comecei a pregar a palavra de Deus, né? E a partir disso comecei a experimentar do amor de Deus no serviço, no movimento. Então aí fui chamado a coordenar o Ministério Jovem, logo em seguida, depois de uns 3 anos de movimento, 4 anos, não me recordo agora, mas mais ou menos isso. Coordenei o movimento do Ministério Jovem por 4 anos e posteriormente na coordenação do Ministério Jovem, fui chamado a coordenar a renovação a nível estadual, né? E também coordenei ela por 4 anos. Foram 4 anos de muita bênção na minha vida, na minha caminhada, né? Então, após esses 4 anos de coordenação estadual, eu fui convidado a coordenar o Ministério de Pregação dentro do movimento. E assim também eu fiz por 2 anos, e aí fomos convidados a servir no Ministério para as famílias, né? Então, esse é um pouquinho da minha vivência no movimento, a experiência do batismo no Espírito Santo, que ela independe do tempo, né? Mas ela é constante, atualizada e perene nas nossas vidas.
Louvo a Deus por cada um que aqui está nessa noite, festejando esse momento, né, dos 35 anos. Que Deus continue derramando sua força sobre nós. Viva o Espírito Santo de Deus. Olá, povo da Renovação Carismática Católica. Eu me chamo Márcio Jefferson, tenho 52 anos, sou casado com a Leoneide e atualmente nós dois servimos no Grupo de Oração Rainha da Paz. A minha história, enquanto movimento, aconteceu lá pelos anos de 97, 98, 1997, 1998. Vinha eu numa experiência secular, mundana, de jogo. Na verdade, ia para um jogo. E aí, passando pela catedral, pela bola ali, ouvi um louvor, ouvi uma canção. E aquela canção me atraiu para dentro da igreja, já há mais de 15 anos longe da igreja. Então, aquela canção me chamou para dentro. Eu sentei no fundo da igreja e ali fiquei. E por semanas e semanas, meses, eu ficava ali atrás, né? Só ouvindo ali as músicas e as pregações. E assim foi no início da minha caminhada. Logo depois, dei uma desanimada, saí do movimento e voltei novamente ao movimento. Já nos anos 2000, 2004, 2003, 2004, mais ou menos. E ali sim, com um desejo sincero, entreguei meu coração a Jesus, numa experiência de Ruá de Deus. Estava lá eu nesse evento e estava decidido ali tomar uma decisão na minha vida. E havia um padre da Canção chamado Padre Carlos. E ele fazia uma oração de renúncia. E eu não queria fazer aquela oração, eu estava inquieto no meu coração, porque eu já tinha renunciado o demônio, já tinha feito várias situações. E o Espírito Santo me envolveu de uma tal forma que eu caio de joelho no chão e começo a orar em línguas, sendo batizado no Espírito Santo e chorar. Chorar ao ponto de toda a minha camisa ficar totalmente molhada do choro. E ali, depois daquela experiência, comecei a caminhar mais firmemente no Grupo de Oração Rainha da Paz. Veio um chamado muito especial, um chamado para coordenar o Estado de Roraima, a Renovação Carismática Católica no Estado de Roraima. E ao longo de 2 anos desse chamado, muitos desafios nós encontramos, mas também muitas alegrias. Deus nos mostrou um caminho, nos formou, tivemos muitos acertos, mas também tivemos nossos erros, que faz parte do processo. E eu quero deixar um recado para todo o povo da Renovação Carismática Católica de Roraima. É preciso cada vez mais buscar a experiência do batismo do Espírito Santo, a genuína experiência de Deus através dos carismas, dos dons. É o que eu desejo que a Renovação Carismática Católica ainda mais seja eficaz naquilo que ela foi chamada, que é o chamado dela, aquilo que é normativo, né? Aquilo que é perene em nós, não só em nós, é da igreja, né? Que são os carismas, mas que em nós é normativo pela nossa experiência de batismo no Espírito Santo. Muita paz, muita coragem, né? Outros desafios virão e precisaremos estar preparados cada vez mais para alçar voos ainda mais longe. É o que eu desejo. A Renovação Carismática Católica de Roraima está em festa ao celebrar 35 anos. E nessa festa nós estamos incluídos. Festejamos com o Senhor essa grande alegria de participar de um movimento que tanto amamos. Um movimento que a cada dia cresce, fecundo, cheio de pessoas, de servos, que com alegria estão na missão, estão aonde a igreja envia, aonde a igreja tem pedido. Pedindo mesmo que o Espírito Santo possa ser cada vez mais fecundo em nós, para testemunharmos a grande graça de sermos igreja, de sermos um braço dessa igreja, através desse movimento que tanto amamos. Desejo que cada vez mais sejamos frutuosos para o Senhor, frutuosos para a messe. Tivemos a grande graça de há 4 anos atrás sermos enviados pelo Senhor a estar à frente desse movimento. Quanto crescimento, quanta bondade de Deus, sempre tendo a certeza de que Ele estava conosco. Foram momentos de aprendizado, foram momentos de alegria, foram momentos de fé. Louvo e bendigo a Deus cada vez mais pelo movimento que eu escolhi para ser igreja, o movimento que eu escolhi para amar, o movimento que nos faz cada vez mais sermos de Deus e sermos pertença dessa igreja que tanto amamos. Igreja Católica, Apostólica Romana, Igreja de Roraima.
Que o movimento Renovação Carismática Católica seja cada vez mais fecundo no Senhor, e que o Espírito Santo nos faça testemunhar verdadeiramente essa igreja linda que amamos e que pertencemos. Deus abençoe. Vem, Espírito Santo, vem poderosamente sobre todos nós. Tudo bem, eu cheguei aqui em Roraima em 2011. Meu primeiro contato com a renovação carismática foi no retiro de carnaval, Rua de Deus, daquele ano. Não conhecia nenhum grupo de oração ainda, mas sabia que ali no retiro de carnaval, no Rua de Deus, eu teria contato com algumas pessoas de grupo de oração. Foi lá que eu conheci a coordenadora do grupo na época e passei a frequentar o grupo de oração que participo até hoje, o grupo de oração Sagrado Coração de Jesus. Eu e minha família chegamos em janeiro de 2011, já tínhamos uma experiência de renovação carismática católica lá no Rio, e a alegria de encontrar a família carismática é saber de que nós vamos falar a mesma língua, temos a mesma alegria no servir, a prática dos carismas. E o grupo de oração para nós foi um lugar de refúgio, né, porque nós chegamos aqui sem conhecer ninguém. Então o grupo de oração foi e é um lugar onde nós nos sentimos em casa, nos sentimos como realmente família carismática. Como eu disse, conheci a renovação há 30 anos atrás e na igreja, na história da igreja, na minha vida na igreja, eu posso dizer com certeza foi a melhor experiência que eu tive, né? Já estive em outras pastorais, em outros serviços, mas foi na renovação carismática e é na renovação carismática que até hoje eu encontro aquilo que eu preciso, aquilo que eu busco, a experiência com Deus, da palavra, da oração, a vivência fraterna. Então, eu só tenho muito a agradecer à renovação carismática católica na minha vida. E nesse tempo especial que a renovação carismática católica de Roraima comemora 35 anos de história, 35 anos de evangelização, 35 anos de frutos aqui na diocese. Hoje tem pessoas que talvez nem estejam mais na renovação, mas estão firmes na igreja, em outras pastorais. Muito se dá também pela experiência real, viva, que tiveram no grupo de oração através da renovação. Eu desejo para a renovação carismática católica de Roraima, para os grupos de oração, para os ministérios, para todos nós que participamos desse movimento eclesial, dessa corrente de graça, como o Papa Francisco gosta de chamar a renovação carismática, uma corrente de graça, que se multipliquem ainda mais anos, se multipliquem ainda mais os frutos, e o poder e a ação do Espírito Santo continue a operar aqui nos grupos de oração, na nossa diocese. Feliz 35 anos, Renovação Carismática Católica de Roraima. A Renovação Carismática Católica aqui em nossa diocese de Roraima tem uma caminhada muito bonita. Eu, como sacerdote, como pároco já em 98, na igreja, na paróquia de São Francisco, eu tive a oportunidade, não tinha um assessor eclesiástico ainda definido, na época de Dom Aparecido, mas eu acompanhava a renovação, seja nos encontros, seja no Rua de Deus que foi sendo estruturado, seja nos retiros também, e também Cerco de Jericó também, que a gente celebrava a missa de madrugada, 3 da madrugada, 4. Então, sustentou a espiritualidade da nossa diocese por um bom tempo. Sempre foi uma referência que é uma novidade de um Cristo que é ressuscitado, deixa-nos, envia-nos o outro Paráclito, ou o novo Paráclito, como ele mesmo prometeu para a igreja. E depois eu me tornei assessor eclesiástico, de fato, e na Tarde de São Francisco, tive a oportunidade dos grupos de oração, contato com a coordenação, com o Ismaí, com o Jairo, com o Cláudio também. Enfim,
sempre fez parte também, eu como padre novo, né, fez parte da minha vida espiritual também. Me alimentou muito na espiritualidade a caminhada da Renovação Carismática Católica em nossa diocese. 35 anos de evangelização e dessa presença em que o Espírito Santo guia a igreja. É o tempo dos Atos dos Apóstolos. E a Renovação Carismática Católica aqui em nossa diocese é essa referência. Então, quero pedir a Deus que a renovação continue, sendo essa presença do próprio Cristo no meio de nossa diocese, sendo essa opção de espiritualidade, com a juventude, né? Nós tínhamos a oportunidade de criar a experiência do grupo jovem São Luís Gonzaga, lá na Aparecida, quando era pároco também. Então, é esse braço, essa mão do Espírito Santo que guia as nossas comunidades. Que Deus nos abençoe, que Deus proteja e que a renovação seja sempre essa presença de serviço, de espiritualidade, de presença, de discipulado, sempre tendo como protagonista o Espírito Santo de Deus, aquele que foi prometido pelo próprio Cristo. Então, a bênção especial, que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Mauro Maia, atualmente sou pároco da Paróquia Catedral e tive a graça de ser assessor eclesiástico da Renovação Carismática, acredito que do ano de 2009 a 2014. Foi no tempo que o Simeão ainda era o diretor, presidente, né? Depois entrou o Esmaí. E foi um tempo muito bom, um tempo da graça de Deus, como nós falamos, né? Um kairós nesse movimento que tem muitos frutos na Igreja Católica. Eu não conhecia a renovação mais de perto, conhecia de ver algumas iniciativas. Em Manaus, né? Quando era seminarista, trabalhei em algumas paróquias que tinham grupos de renovação carismáticas, mas eu era muito distante, muito alheio. Ficava mais nas pastorais comuns da igreja. E aqui em Roraima, já depois de padre, o Dom Roque Paloski me pediu para eu acompanhar a renovação por esse período. E foi muito bom. Muita coisa que hoje eu vivo no meu ministério sacerdotal, eu devo à renovação carismática, em certo sentido. Devo aos frutos e a esse carisma, né, do mover do Espírito Santo nesse movimento. A minha maneira de cantar, de abordar a própria reflexão da palavra de Deus, a minha oração, tudo isso ficou muito marcado, né? E eu trago, desde então, as heranças desse período que eu fui assessor eclesiástico da Renovação Carismática. E vi muitas coisas lindas naqueles anos que eu passei e vejo até hoje, né? Iniciativas que colaboram muito com a vida na igreja. Agentes de pastorais que não estão só nos grupos de oração, mas estão colaborando com a vida na igreja, nos ministérios de música, nas equipes de celebração, no Ministério da Eucaristia, da Palavra de Deus, catequese, e todos os serviços, a vida da comunidade, os conselhos, né? E movimentos assim de maior expressividade, como o Ruá de Deus. Aqui e acolá a gente encontra pessoas, eu sou fruto de um Ruá. Me aproximei da igreja por conta do Ruá de Deus. Então, são evidências, digamos assim, de que esse movimento produz atualmente e sempre vai produzir frutos para a vida da igreja. Inclusive, nas minhas pregações eu digo, né, que nós, no nosso bairrismo pastoral, a gente fica julgando, criticando aquele segmento, aquela pastoral. E sempre digo, mesmo que você não goste, veja os frutos. Porque eu posso não gostar de um certo movimento, de uma certa espiritualidade, de uma certa pastoral que aborda uma linguagem, né, uma causa, uma defesa, mesmo que eu não goste, mas eu preciso ver os frutos. E é isso que eu aconselho a quem não conhece a Renovação Carismática, o Segue-me, o SC, o Focolare, mesmo que não simpatizemos ou por preconceito não gostemos, é importante ver os frutos. E a Renovação Carismática tem muitos lindos frutos, né, para a vida da igreja. Na edificação das famílias, na sã doutrina da Igreja Católica, na alegria celebrativa da Eucaristia e de outros momentos, e a própria intimidade com a terceira pessoa do Espírito Santo. Desculpa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Então, nesse sentido, a renovação colabora muito para que o povo de Deus se aproxime da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e tenha com ele uma intimidade, uma relação de amizade, de amor, de proximidade. Porque não é duvidoso que a gente tenha uma proximidade muito grande com a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Mas precisamos nos aproximar mais do Espírito Santo.
para que ele seja conhecido, amado e os seus dons sejam exercidos. Nos 35 anos da renovação carismática, só desejo o bem, só desejo o bem. Continuem, né? Vocês que estão na frente no pastoreio, né? Cláudio Mourão, continue, né? O legado de tantos outros presidentes da renovação. Está aqui o Valerinho que estou vendo, tem o Jairo, tem a Jucineide, tem o Esmaí, o Simeão, todos, o Márcio, né? Todos colaboraram com a sua linguagem, seu jeito, a sua vida e sustentaram, né? Mantiveram o fogo aceso, alto, né? Para que outras pessoas bebam desta mesma graça. Continuem, porque ainda tem muito a se viver, muito mais anos para frente para celebrar e edificar a igreja através da renovação carismática. Queridos irmãos e queridas irmãs, Deus seja louvado pelos 35 anos da Renovação Carismática Católica de Roraima. Eu faço parte desta história. Louvo e agradeço a Deus por esta corrente de graça que muito ajudou e ajuda no meu ministério a continuar caminhando nas estradas da vida rumo à eternidade, junto com os grupos de oração, com os membros, servos e com toda a família carismática. Agradeço de coração por ter feito parte por 6 anos como assessor eclesial e continuar trabalhando, caminhando, somando força junto com vocês. Desejo uma boa caminhada e que os anos da vida se prolonguem cada vez mais na missão, no serviço, na doação e na efusão do Espírito Santo que nos faz todos igreja, povo de Deus. Parabéns, RCC Roraima, que Deus vos abençoe muito. Olá, queridos irmãos e irmãs da Renovação Carismática de Roraima. A paz do Senhor esteja sempre com vocês e com alegria que recebemos esta notícia, né, da celebração dos 35 anos da renovação na nossa Diocese de Roraima. Então é uma alegria enorme para todos nós. Eu me lembro que quando cheguei na Diocese de Roraima em 2019, aí o Padre Josimar me convidava a celebrar algumas missas com os jovens, missa da renovação. E este ano ainda, no dia 1º de janeiro, tive essa alegria, né, de assessorar a renovação na nossa diocese por 6 meses. Então foi um momento de muita aprendizagem também, porque eu pude retomar um pouquinho aquilo que eu vivi quando eu estava na minha casa ainda em família, os passos da renovação carismática, uma alegria de me unir sempre com os irmãos para podermos rezar pedindo a presença de Deus, a presença do Espírito Santo no meio de nós, para que possamos colocar sempre em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, nesses 35 anos, desejo ainda mais força, coragem nesta obra de evangelização, que não possamos desanimar dessa missão do Reino de Deus. Que cada um, com os dons que recebe do Espírito Santo, possa colocar tudo isso em prática, para que a obra da evangelização possa sempre avançar. Assim como disse Paulo também na segunda leitura do 1º domingo do Advento, que o amor possa sempre aumentar. O amor a Deus, o amor à Igreja, o amor à nossa Diocese de Roraima. Que Deus vos abençoe.